em relação a G renormalizado. E vou derivar o G renormalizado em relação a μ. Da função implícita. Vou derivar isso aqui em relação a μ. Então eu derivo isso aqui em relação a G e derivo G em relação a μ. Regra da cadeia. Quer dizer, esse G barrado depende de μ via G renormalizado. Toda dependência está dentro do G renormalizado. Porque o G renormalizado foi multiplicado por μ. O μ está sempre acompanhando o G renormalizado. Então é isso aqui que é igual a zero. Agora eu vou multiplicar por μ. Só botando aquele μ, porque eu poderia fazer tudo sem μ. Vamos botar o μ. Então quando eu colocar o μ, esse cara aqui soma. Vai multiplicar por μ. E vou multiplicar por μ aqui também. Vou deixar multiplicar por μ. Então mantendo o epsilon. No final de tudo é que o epsilon vai ser zero. Está aqui. Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Esse μ elevado a f sobre 2 g barrado, isso aqui é o próprio g beta. Eu multipliquei por μ, né? Então aquele menos 1 sumiu. Então a gente pode escrever essa equação assim. Deixa eu botar aqui. Posso isolar esse pedacinho aqui. μ dg renormalizado μ vai ser igual a menos epsilon sobre 2 sobre μ elevado a epsilon sobre 2 μ elevado a epsilon sobre 2 dg renormalizado, se eu derivar, não serve mais. Isso aqui é aquela. Posso deixar dessa forma ou colocar? Depois a gente modifica isso aqui. μ elevado a epsilon sobre 2 dg renormalizado dg. Agora, μ elevado a f sobre 2 g bar é o g bar. Eu posso escrever isso aqui, da seguinte maneira: menos epsilon sobre 2 g bar. Eu conheço. Depois a gente sabe, quando a gente fez os cálculos da gente, a gente sabia exatamente como eu expressava GBR em função das coisas renormalizadas. Sabe aquela série, no próximo exemplo eu vou colocar. E depois embaixo, quer dizer, μ elevado a epsilon sobre 2 g barrado é a derivada em relação a GR, né? Não em relação a μ. Então eu posso dizer que isso aqui é d GBR, é dependência explícita em GR. Isso aqui que a gente tem. Então, esse objeto aqui, isso aqui eu conheço, vou dar um exemplo já para vocês. Quem é esse cara? Quem é esse cara em relação a isso? Tudo isso aqui eu tenho. O que nós temos quando a gente faz a renormalização era justamente isso. Por causa da teoria da eletrodinâmica, eu sabia justamente quem era o EB, colocando aqui o μ elevado a epsilon, e colocando aqui μ elevado a epsilon sobre 2, e colocando aqui aquela série, e colocando aqui o G renormalizado, o ZG, perdão, e aqui o R normalizado. Então, isso aqui nós temos. É isso aqui que está dando para mim. Então, eu sei esse objeto, isso aqui eu sei calcular. Vou dar o exemplo já para vocês, quanto vale isso. E aí eu sei calcular isso. Sei quem é o ZBR e sei quem é o portão do G. Eu sei quem é o GBR e sei quem é a derivada do GBR em relação ao normalizado. Vou dar já o exemplo. Então, nós temos isso aqui. Então, é isso, esse objeto aqui, que nós chamamos de função beta. A função beta, e porque esse objeto aqui, tudo isso aqui é função do G renormalizado. Isso aqui é função normalizada, porque a gente faz esse cálculo, é uma série de G renormalizado.
Claro, isso aqui é uma função de G renormalizada. Nesse sentido, que a nossa função beta, isso tudo aqui é calculável em função de renormalizada. Então, esse aqui é o meu beta do G. Então, a gente realmente escreve dessa forma. A gente abandona o GR para não ficar calculando, a gente escreve dessa forma. A função beta de uma constante de acoplamento é μ vezes, né, a derivada dessa constante de acoplamento em relação a μ. Vamos escrever dessa forma. Agora, por isso, é isso aqui. E isso aqui eu sei calcular. Então, eu sei calcular. Então, normalmente o que a gente faz é calcular isso. A gente calcula isso aqui. Quer dizer, isso aqui é dado por essa prescrição. Como é que eu calculo isso aqui? Eu calculo isso fazendo esse cálculo em menos é sobre 2Gb sobre a derivada do Gb em relação ao G normalizado. Fazendo esse cálculo aqui, eu sei quem é a função beta. Então, se eu sei quem é esse beta de G, essa equação aqui pode ser integrada. Essa equação aqui me dá o seguinte, ó, dg sobre beta de G, isso aqui é um cálculo só em G, é igual a dμ sobre μ. Então, se eu integrar isso aqui entre um G0 e um G, uma variável dg' sobre beta de G', uma variável muda agora, vamos fazer uma integral de C de LG, eu vou integrar isso aqui, dμ sobre μ, entre um valor μ0, para μ0 eu tenho essa constante de acoplamento, e para μ eu tenho essa constante de acoplamento. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é um log. Então você vai dar log de μ sobre log de μ0. Log de μ sobre μ0. Então, esse lado aqui, tá? Então o que eu estou fazendo, então vamos dizer que eu tenho um procedimento que me dê isso. Mas como é que eu calculo isso na prática? Na prática eu tenho que fazer esse cálculo. Eu já vou mostrar para vocês aonde é, porque que ele é factível imediatamente. Então, a renormalização me deu isso e me deu isso. Eu sei quem é o beta de G. Se eu sei quem é o beta de G, então, só porque eu estou abolindo o GR. Quando eu disser G é porque já é o G renormalizado. Não está carregando tanto isso. GB eu vou declarar sempre GB, mas o GR é o G renormalizado. Se quiser, eu posso até colocar isso aqui sem o G. Então, isso a teoria de renormalização me dá. E isso aqui é o que vai me dar o comportamento do G em função do μ. Então, essa equação eu integro, eu separo as variáveis dessa maneira. dg sobre G de um lado, dμ sobre μ do outro. Essa integral, então, me dá log de μ sobre μ0. Então, vai aparecer. E aí, aqui, essa integral, eu vou fazer, dependendo, claro, vai depender da função beta, eu vou ter que fazer uma integração aqui. E aí, vamos ver, dependendo de quem é a função beta, isso aqui vai me dar uma primitiva, eu calculo isso aqui em G, eu calculo isso aqui em G0. Então, isso aqui é a equação fundamental que me dá o comportamento, né, da função beta. Então, o que é importante para nós, que é o conceito fundamental, é o conceito de renormalização, e o conceito fundamental é o conceito que, quando eu defino as minhas grandezas B, qualquer que seja o μ, a forma da grandeza B é independente do μ. O que é B não depende do μ. Eu posso botar o valor de μ que eu quiser, que eu defino sempre a mesma grandeza. Então, essa equação é fundamental. Então, dessa equação, eu só boto multiplico por μ por uma questão de homogeneidade, mas o que eu tenho que fazer é esse cálculo igual a zero. Então, quando eu faço isso igual a zero, a gente derivou aquele lá, deu dois termos e a gente isolou dessa forma. Então, isso é o que nós chamamos de função beta, e isso aqui é a prescrição prática que eu tenho para calcular a função beta. Então, se eu sei a função beta, na verdade, eu tenho essa equação a ser integrada. Então, faço a separação de variáveis e também sempre essa equação aqui. Então, é isso aqui que vai me dar o comportamento da constante, porque isso aqui no final do dia vai ser uma função de G, e isso aqui é que vai me dar o comportamento de G em função da escala de energia. Então, a escala de energia vai aparecer sempre de uma forma logarítmica. Então, agora, o meu problema é calcular o beta. Deixa eu pegar só um exemplo, depois a gente continuar na próxima hora e meia, que não vai ser hoje.
Pode ser até amanhã, se alguém quiser, eu posso terminar essa aula bem amanhã. Já vi, tem o Tchau vem amanhã ou vai jogar futebol? Mas eu não tenho, viu? Tem, mas é 4 horas. Você vai fazer, você tem futebol amanhã, Tchau? Sábado. Tem? Amanhã? Tem namorada amanhã? Não, sábado. Ah, sábado tem namorada, tem bola de mulher. Cara, lá em sábado tem tudo, hein? Bola, mulher, cerveja, praia. Ô, carioca, mais brasileiro que nós todos juntos, né? Então tá bom. Então amanhã você pode fazer. Eu posso amanhã. Mas você pode fazer o papel de novo de Letícia. Que horas vai ser então? Vamos ver agora no final da hora que tiver. Todo mundo vai poder dormir. Quem vier, não vou tirar ninguém da cama cedo, não. Só uma questão para finalizar, para eu dar uns exemplos. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo, vamos pegar o exemplo daqui. Pega o exemplo do lado da figura. Depois amanhã a gente apura, né? Mas só para ficar bem clara a coisa. Quando a gente estuda, a gente falou da renormalização, da teoria F4, a gente pôde renormalizar. E aí a gente chegou à seguinte conclusão. Na teoria F4, lambda F4, a gente chegou aqui. A constante de acoplamento beta, lambda beta, é μ epsilon. No caso da teoria F4, eu não tenho esse fator epsilon sobre 2, eu tenho o epsilon. Mas então é só no lugar do epsilon sobre 2 vai aparecer esse epsilon sobre 2, eu vou derivar. Quando eu derivar, né, tem isso aqui. Na teoria F4, nós temos isso aqui. Então, quando eu derivar, fizer aquele mesmo processo, vou derivar, então vai aparecer epsilon, vai aparecer d lambda barrado, d lambda, deriva, isso tudo igual. A diferença é que em vez de não vai ter esse epsilon sobre 2, só nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que a função, a constante, beta de lambda é μ de lambda de μ. Então, nós vamos ter aqui, mesmo historinha, d lambda sobre beta de lambda vai ser dmi sobre μ. Nosso problema é calcular o beta de lambda. Então, da mesma forma, eu tenho aqui o meu beta de lambda vai ser menos epsilon lambda beta. Aqui, né? Menos epsilon lambda beta sobre d lambda beta. Olha isso que nós temos aqui. Agora, vamos olhar então o que nos diz a teoria F4. A gente fez o cálculo, né? Fez o cálculo, vamos usar 2 loops, vou pegar aqui. Acho que o lambda F4 já está calculado até 5 loops, né? Mas eu vou pegar aqui o que a gente tem aqui. Então a gente tem a seguinte relação: lambda beta, quando a gente fez os contratermos, renormalizou o vs, renormalizou a função de onda e definiu o lambda beta, a equação que a gente tinha era essa: que o lambda beta é μ elevado a epsilon. Aí o que vinha do lagrangiano inicial, é o lambda renormalizado. Aí vem aqui, mais, aí agora o primeiro infinito, 3 sobre epsilon, lambda 2, sobre 16 pi ao quadrado. Esse aqui é o cálculo ao loop. Depois eu vou dar amanhã na aula de amanhã, eu dou o resultado a 2 loops, eu faço cálculo ao loop, então eu tenho isso aqui. Então isso aqui é o meu lagrangiano trilever, lambda F4, e aí a gente joga o contratermo. O contratermo que a gente joga, renormaliza o vértice e a função de onda no final do dia. Isso aqui é o Z lambda. A gente escreve então lambda beta, μ elevado a epsilon, sobre μ elevado a epsilon, lambda, Z lambda, lambda normalizado. Então isso tudo aqui, né? É isso que está tudo ali. Então, eu sei quem é o lambda beta. Então, eu sei quem é isso em função do lambda. E sei quem é o lambda beta de lambda. Então, o lambda beta. Esse beta lambda, aquela fórmula lá de cima. Isso. Você pegou da dedução anterior. Isso. Isso aqui eu peguei
caso anterior, só que tinha um epsilon sobre 2 no outro caso, só mudou aqui, mas é a mesma coisa. É sempre o epsilon com lambda dr e a derivada do lambda Não tem nada a ver com a coisa. Oi? Não tem nada a ver com essa. Não, isso aqui eu só mostrei que você foi. Não, aí isso aqui eu peguei do caso anterior, exatamente. Isso aqui isso aqui não é consequência disso. Até adiantei o espaço. Na verdade, eu deveria saber aquilo primeiro para estipular essa equação. Então, essa equação aqui veio daquilo que a gente fez antes. Deriva o dmi, ddmi do lambda beta igual a zero. Sai isso aqui. Onde a definição do beta de lambda é isso aqui. Então, usando essa definição e derivando isso aqui em relação a mim, ponto que é zero, e usando essa definição, a gente chega a isso aqui. Então, eu sei quem é epsilon, lambda beta. Então, e aqui eu vou derivar lambda beta em relação a lambda. Então, vai ser mi elevado a epsilon, derivando em relação a lambda, mais mi elevado a epsilon, está aqui, e eu vou derivar em relação a lambda, vai ficar 6 sobre epsilon, lambda, sobre 16 e ao quadrado. Então, isso para mim é esse objeto. Lá em cima eu tenho o lambda beta. Então, a gente já viu que aqui tem o mi elevado a f global aqui em cima, e aqui embaixo também tem esse mi elevado a f. Esse mi elevado a f não se cancela. Então, lá de cima, né? Então, agora eu vou multiplicar isso aqui por epsilon. Então, quando eu multiplicar, então nós estamos vendo o seguinte, quando eu dividir isso por isso, eu fatorei esse mi, porque aqui eu derivei isso aqui em relação a lambda. Então, mi elevado a epsilon, mais derivei em relação a lambda. Mi elevado a epsilon, 6 sobre epsilon. Então, o mi elevado a epsilon do numerador cancela o mi elevado a epsilon do denominador. Então, aqui fica 1, né? 1 mais. Então, lá em cima, o que eu vou ter que fazer? Epsilon vezes lambda. Eu vou multiplicar isso aqui por epsilon, vou multiplicar isso aqui por epsilon. Então, epsilon vezes lambda beta está dando para nós epsilon lambda mais 3 sobre epsilon vezes zero. Aí o polo desaparece. É justamente aí que, quando eu fizer o lambda tender a zero, é que aquilo que veio do infinito, isso aqui que era o infinito, que é o contratermo, que é o trash, né, que a gente pensa que é o trash. Quando a gente multiplica pelo epsilon, é ele que sobra. Então a parte que vem da renormalização está toda aqui. Então fica um 3 sobre 16 pi ao quadrado, lambda 2. E aí, quando eu fizer o epsilon tender a zero, ó, esse termo aqui vai morrer. Isso aqui morre. Depois, quando no final de tudo eu fizer o epsilon tender a zero, eu vou ter isso aqui no numerador sobre isso aqui. Então, nós vamos ter esse objeto, então nós vamos ter beta de lambda, vai dar para nós, vamos botar aqui epsilon lambda, mais 3 sobre 16 e ao quadrado, lambda 2, sobre 1 mais 6 sobre epsilon, lambda, sobre 16 pi ao quadrado. Então, o epsilon ainda não tendeu a zero, tá? Então, estou fazendo suposição de que eu estou fazendo uma expansão na constante de acoplamento. Então tá legal. Então, já coloquei as peças lá. Tem um sinal menos global, né? Tem menos aqui. Menos. Então, ficamos com epsilon lambda. Epsilon, tudo aqui, sobre a derivada. Então, isso que eu quero colocar para vocês. O processo de renormalização, ele dá para nós quem é o lambda beta em função do lambda renormalizado. Então, se eu sei lambda beta em função do lambda, é claro que eu sei essa derivada também. Então, está tudo aqui. Tudo está. Quando a gente vai pegando lagrangiano, jogando os contratermos, juntando tudo, a gente define o lambda beta como uma função do lambda renormalizado. Então, a gente tem isso aqui e tem isso aqui. Então, com isso é que eu tiro o beta do lambda. Essa é a estratégia, vai ser sempre. Então, sempre eu preciso fazer aquele procedimento dos contratermos para poder ter essa relação. Depois, na hora da função beta, sabendo
a relação entre o parâmetro beta e o parâmetro renormalizado, automaticamente eu consigo calcular o lado direito dessa equação, o numerador e o denominador. Então está aqui. Então agora eu tenho que realizar esse cálculo. Então vamos imaginar, isso aqui é 1 mais uma coisa que é pequena, porque o epsilon não é zero. Então isso aqui não é infinito ainda. E o que é pequeno é a constante de acoplamento. Estou imaginando que eu estou fazendo uma expansão perturbativa em lambda. Então eu posso pegar esse termo e levar para o numerador, usando que isso é 1 sobre 1 mais x é 1 menos x. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui deve dar para nós. Então o nosso beta de lambda quase pronto. Beta de lambda vai ser menos epsilon lambda mais 3 sobre 16 e ao quadrado lambda 2. Amanhã a gente vai fazer um caso, eu vou retomar isso aqui a 2 duplos para vocês verem o cálculo dos duplos também, e vou fazer o caso da QD e o caso de amigos também. Então, menos epsilon lambda mais 3 sobre 16 vezes sobre isso aqui, mas isso aqui 1 menos 6 sobre epsilon lambda 6 sobre 16 pi ao quadrado epsilon. E aqui o lado. Então aqui vai ficar menos, então esse termo aqui vai ficar menos epsilon lambda vezes 1. Depois vai ficar mais, aí esse epsilon vai cancelar esse epsilon, vai ficar mais 6 sobre 16 numerador. Para conseguir voltar para casa, porque depois eu vou liberar vocês, você vai já um pouquinho, né? Então vamos lá. Então ficou menos epsilon lambda vezes 1. Esse cara aqui vai ficar mais, o epsilon cancelou, 6, vai ficar um lambda 2. Certo? Vou produzir agora mais 6 sobre 16, que é o quadrado, vai ficar um lambda 2. Esse aqui mais 3 sobre 16 que é o quadrado lambda 2. Depois eu produziria esse termo aqui. Tá? Mas esse termo aqui já é uma ordem superior, ele já é de ordem lambda 2. Como nós estamos fazendo aqui. Série perturbativa, só a série lambda 2. Amanhã no cálculo a 2 duplos, nós vamos ver que esse infinito aqui, na verdade, ele é cancelado a 2 vezes. Tem uma parte que vai cancelar. A gente está interessado só nesse cálculo, tá? Primeiro, a ordem mais baixa, lambda. Então, agora se eu fizer o lambda tender a zero, esse termo aqui vai a zero. O lambda não, o epsilon. Agora o epsilon vai a zero no final do cálculo. E aí, esse termo aqui, acho que ele produziu um sinal menos, né? Esse aqui é menos. Tá? Menos 3 menos. Então, o nosso beta de lambda a um núcleo, levando em conta apenas a correção a um núcleo, ele está dando para nós 6 menos 3 sobre 16 e ao quadrado. Então é a primeira ordem do lambda. Então é claro, se eu sei beta de lambda, eu vou estar integrando, na verdade, d lambda, também eu vou terminar isso, mas a gente está verdade, d lambda sobre beta de lambda. Então eu vou estar integrando d lambda sobre lambda 2, que é 1 sobre lambda. Né? E aí eu sei integrar o lado esquerdo, sei que o lado direito é log de mi sobre mi zero. Então, só para vocês verem como é que a gente pode tirar uma função beta do conhecimento da constante de acoplamento der, a gente automaticamente tira a função beta a uma certa ordem. Então, pegando ordem parâmetro, lambda, ordem, porque eu calcular a função beta, a ordem lambda 2. Amanhã nós vamos ter esse cálculo feito a ordem lambda 4. Tá? Então a gente vai pegar, acho que vou dar para vocês as correções a 2 grupos, só para a gente fechar o cálculo dessa função beta. Mas é só para vocês verem que esse procedimento aqui, né, que pega
no fundo, a constante beta e a derivada da constante beta em relação à constante normalizada, isso aqui basicamente dá a função beta. E aí, quem sabe a função beta, sabe integrar aquela equação para tirar o comportamento de lambda com a identidade. Então, amanhã a gente pode se reunir, acho que por 1h30 de discussão, acho não, com certeza por 1h30 de discussão, dá para a gente acabar. Eu boto uma aula 7h amanhã, e aí a gente termina a nossa discussão amanhã, certo? A gente pode fazer amanhã, a gente tem aula de manhã de 2 às 4, não é isso? A gente pode fazer aula amanhã de 2 às 3h30, e depois a gente vai meia hora de intervalo para encarar o game de hoje, tá bom? Você não precisa vir todo mundo, se o Mário vier, o Tchau vier, aí o Leonardo Pânico, vocês aí vão estar ocupados, não precisa se preocupar. É só para eu poder terminar com mais calma, né? E aí vocês podem assistir essa aula gravada. Eu queria discutir um pouquinho melhor justamente o caso da QED e o caso da TCD, para poder mostrar a relação, a questão da liberdade assimptótica, tá bom? Amanhã eu retomo esse aí no final e coloco já o cálculo. Me parece, eu vou checar a literatura, mas me parece que a função beta da teoria Phi-4 já foi calculada a 5 loops. É uma coisa, é um cálculo bem grande, mas usando computação, usando a auxílio de computação, né? Computação simbólica. Mas o cálculo já a 5 loops, eu acho. Então tá, pessoal, obrigado pela atenção.